Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Ponto de Vista, nosso canal que tem por objetivo todos os dias compartilhar uma porção da Palavra de Deus e uma meditação. Se inscreva, ative o sininho para que você possa receber todos os dias uma mensagem nova. Se você gostou, dê um like, compartilha para que essa palavra possa alcançar mais pessoas. Deus está disposto a multiplicar tudo aquilo que nós estivermos dispostos a dividir. E nós só podemos doar aquilo que nos pertence. Aquilo que nós não conseguimos doar é porque nós pertencemos a Ele. Evangelho de Jesus Cristo, Lucas capítulo 13, verso 19. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos fomos comprar comida para todo esse povo. Jesus estava reunido com o povo no deserto, pessoas que vinham para ouvir os seus ensinos, e havia quase 5.000 homens. Ele estava ensinando, e o tempo passou rápido, ficou tarde, e ele ficou com pena de dispensar aquele povo com fome. Então ele ordena aos seus discípulos que alimentasse aquele pessoal. E a resposta que ele ouviu foi que eles não tinham nada, não tinham como alimentar, não tinham onde comprar, a multidão era muito grande. E então um garoto foi trazido a Jesus. Esse garoto foi ao deserto para ver os ensinos de Jesus e levou um lanchinho, 5 pães e 2 peixes. Ele se apresenta a Jesus e doa esses 5 pães e 2 peixes. Ele não olhou a sua própria necessidade, não olhou a sua fome, não olhou se daria para todos, não colocou nenhum empecilho, mas tudo que ele tinha, ele colocou nas mãos de Jesus. E aquilo era uma bênção para ele. Aquele lanchinho era a sua refeição, mas ele decidiu doar tudo isso para Jesus. Humanamente falando, é impossível repartir o pouco que nós temos para alcançar muita gente. Mas se esse fosse o pensamento daquele garoto, o milagre não teria acontecido. Os pães e os peixes chegaram nas mãos de Jesus, ele orou, deu graças a Deus e pediu que os discípulos partissem aquele alimento. E eles foram partindo e foram doando, partindo e doando, e à medida que eles repartiam o pão, foi se multiplicando. E algumas lições nós podemos aprender desse episódio. Primeiro, quando nós não nos apegamos nas impossibilidades, podemos experimentar o sobrenatural de Deus. Segundo, quando nós estamos dispostos a dividir, Deus está disposto a multiplicar, seja pão, seja tempo, seja recursos financeiros, seja amor, seja atenção, seja acolhimento, seja aceitação. Então, às vezes nós olhamos para os nossos recursos e pensamos, é pouco que eu tenho, ou eu não tenho condição, eu não tenho tempo. Mas se nós colocarmos o pouco que temos nas mãos de Deus, Ele multiplica. Isso faz com que um número maior de pessoas sejam alcançadas. E assim, se todos fizerem isso, todos serão abençoados pelos pães e pelos peixes, que aqueles outros garotos também vão se dispor. Essa é a vida comunitária que Jesus ensina, para que ninguém tenha demais e que alguém não tenha nada ou tenha pouco. A matemática de Deus é bem diferente da nossa. Quanto mais nós dividimos, mais nós ganhamos. Na nossa economia, quanto mais nós guardamos, mais teremos. Na matemática de Deus, quanto mais dividimos, quanto mais compartilhamos, quanto mais repartimos de uma maneira generosa, solidária, fraterna, mais a graça de Deus se manifesta e mais multiplica esta oferta para que todos tenham. O segredo do Evangelho, então, é repartir, é doar, porque o nosso Deus também se doou, Ele deu o seu Filho e em nosso favor, e porque Ele deu o seu Filho, nós fomos abençoados. Embora nós possamos ter poucos recursos, pouco tempo,
pouco intelecto, pouco recurso financeiro, poucos dons, nós possamos colocá-los nas mãos de Jesus, para que eles sejam distribuídos para aqueles que necessitam, para aquele que precisa do nosso tempo, do nosso abraço, do nosso acolhimento, da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso amor, do nosso recurso. Se nós colocarmos os nossos pães e peixes à disposição de Deus, nas mãos de Jesus, todos poderão receber. E se todos nós colocarmos os nossos recursos, o nosso pouco, nas mãos de Jesus, então muitos serão abençoados, famílias serão abençoadas, a igreja será abençoada, a sociedade será abençoada e aqueles que nos cercam também. Isso é o Evangelho. Jesus nos ensina uma vida generosa, solidária, comunitária, uma vida fraterna. Essa é a proposta do Evangelho. Se todos nós, seus discípulos, ministrarmos sua graça, nós veremos os seus milagres. Nós veremos uma comunidade abençoada, além das suas necessidades. Porque se você olhar para o texto, você vai perceber que depois que todos se alimentaram, ainda sobraram 12 cestos de pães. Porque a graça de Deus, ela é abundante. A nossa oração é de entrega. É colocar nas mãos de Jesus os nossos 5 pães e 2 peixes, o nosso pouco. O nosso pouco recurso, o nosso pouco tempo, o nosso pouco dinheiro, os nossos poucos dons e talentos, o nosso pouco conhecimento. Que o Senhor abençoe aqueles que necessitam dessas coisas, desses recursos. E oramos para que também o recurso de outras pessoas possam também ser ofertados para que chegue também a nós e às nossas necessidades. Com certeza, Deus multiplicará e fará com que a sua graça alcance uma multidão, um maior número de pessoas para que sejam abençoadas. Que esse seja um dia de que possamos viver esses milagres de Deus em nós e através de nós, através de uma vida altruísta, de entrega, que sejamos generosos. Que Deus te abençoe o seu dia, que seja uma jornada de experiências sobrenaturais, com a graça de Deus, com a multiplicação de Deus. Fiquem na paz e nós nos vemos na caminhada.